E hoje eu trago aqui uma figura ímpar da cidade de Marabá. Para poder trazê-lo aqui, eu tive que malhar 8 semanas seguidas para não ficar tão destoante no vídeo. Ele, que é o nosso físico mais estético da cidade de Marabá, nosso amigo Anderson Ribeiro. E aí, meu irmão, tudo bem? Que Muito apresentação bem. É essa, cara? Não, eu treino sempre para apresentação. Acho que se a apresentação for boa, o restante a gente consegue desenrolar bem. Foi você que falou, fiquei motivado aí. Mais 5 anos de treino depois Perfeito. dessa. E não contei mentira nenhuma. A primeira memória que eu tenho tua, acho que estava no Zinho de Oliveira. A gente nem se conhecia, isso no Paraense do ano passado, eu acho. Aí eu vi um cara forte pra caramba passando. Olha, um dia a gente chega nesse nível aí. Demorou um ano e meio, comecei de fato. A gente já tinha conversado sobre isso também no Instagram e tal, de atividade física, da importância até para você trabalhar bem, dormir bem. Então tô aí 8 semanas pegado lá com o Gabi, tô junto com a Jéssica também. Já consegui reduzir um pezinho aí, os efeitos são bons. Feliz por isso. Se eu participei dessa influência aí em 1%, tô feliz demais. Participou e às vezes a gente não sabe a importância que tem no crescimento dos outros. Meu irmão, como é que você tá? Tudo bem, sossegado? Obrigado, Queiroga. Valeu pelo convite aí. A Um Esporte, estamos juntos. Não tinha como não te chamar, e parece que eu vou falar isso para todo mundo, porque eu conversei isso com a Angélica também semana passada, e ela foi fundamental pela experiência de TV, pela experiência em podcast. E tu é um cara que a gente tem muita coisa a ser conversada. Desde empresas, mas passando pelo teu lifestyle, essa questão de saúde, tua questão do cara mais pé quente, viu, Alex? É o rapaz mais pé quente desse ano. Responsabilidade, irmão. Porque foi para Belém, voltou campeão paraense. Foi para São Paulo, voltou campeão da Copa do Brasil. Então, assim, a gente tem que aproveitar. Eu tinha que te trazer para ser pé quente aqui também no nosso podcast, no nosso De Frente com Genésio Queiroga. E a primeira coisa que eu quero falar contigo, questão de academia. Tu sempre foi voltado para essa parte, nem só da academia, na verdade, mas de esportes. Desde a época de colégio, tu sempre teve esse interesse nos esportes? Sim, eu sempre gostei dessa parte, como lazer, né? Como todo moleque aí de uma geração anos 80. Aí a gente educação física, não, educação física hoje vai ser em sala para saber, não, quero quadra e bola. Eu gostava muito de bola, mas gostava mesmo, assim, gostava a um ponto de até me convidarem para fazer parte de escolinha, tentar profissional e tal. Mas aí eu meio que pipocava nos campeonatos. Então, assim, chegava em campeonato, irmão, frio na barriga, o negócio não ia e eu não tinha aquela coragem. Mas, agora eu vou ter que começar, mas tu já sentia isso mesmo? Tu sentia essa diferença entre o jogo tranquilo, entre amigos e de campeonato? Sentia. Eu sentia que como entretenimento pra mim era ótimo. Perfeito. Mas quando vinha aquela cobrança dos caras, bicho, você vai se posicionar ali, você vai jogar assim, eu dizia, irmão, acho que isso aqui não era pra mim. E aí eu vi que não era mesmo, que eu tinha aquilo como lazer. Mas eu adorava. Então, assim, desde dessa época do colegial, né, eu gostava. A parte de academia, eu comecei a treinar com 15 anos. Então, assim, já tem um tempo. Treinar, assim, eu comecei a malhar, né? Naquele tempo. Isso, não se falava em treinar, né? Vou pro meu treino. Exato. Você ia puxar ferro. Dizia, E fora o conhecimento, entre outras coisas, também nutrição, né? Era também uma preocupação paralela, enfim. Isso não eram conversas que caminhavam juntas, pelo menos aqui, né? No nosso universo. Mas foi quando eu conheci e eu gostei pra caramba, sabia do resultado que lá podia trazer. Eu tive amizades naquela época que já faziam há muito tempo e tal. Achei, cara, isso aqui é legal. Já tem algumas referências, né? Assim, como hoje tu é uma referência para algumas pessoas, tu teve também tuas referências lá atrás? Sim. Mas, de fato, eu comecei a levar mais a sério e isso não tem muito tempo, não. Deve ter uns 10 anos pra cá. 10 anos levando uma coisa a sério já é bastante. É verdade. Um pouquinho todo dia de 10 anos é muita coisa. É muita né? coisa. Mas assim, eu depois da escola, na faculdade eu frequentava também, mas também não era com tanta ativez. Tua faculdade foi aqui, foi fora? Fiz em três locais. Eu passei em Imperatriz, fiz um ano, sistema de informação. Olha só. Era o curso da moda na época lá, né? É o curso do futuro. Né? Exato. Era... Inclusive, em percentuais de cadeira, era mais disputado que medicina na época, enfim. Até pelas perspectivas da área, né? Sim. Vi que não era para mim. Vi que quando eu saísse daquele curso, naquela época, eu já ia sair meio que defasado e era um curso que eu precisava estar em constante reciclagem e vi que não era o que eu imaginava. Depois daquilo eu fiz administração
em Belém. Fui transferido para Belém, para o IESAM. Não sei se você conhece Belém. Não. Fiz faculdade no IESAM em 1 ano. E recebi um convite dos meus pais para trabalhar em Goiânia. Ele tinha negócios lá. E aí, nessa transição, eu conheci pessoas que faziam publicidade e propaganda. Eu nunca tinha ouvido falar. O mosquitinho veio. Né? Aí eu, numas férias aqui em Marabá, eu conversei com esses amigos e eles me explicaram mais ou menos qual era a abordagem do curso. E eu falei, cara, faz todo sentido. Eu adorava me comunicar, não sabia, mas gostava de vender. E aí eu migrei. Né? Aí me formei na PUC de Goiás nesse período. Perfeito. E, óbvio, deve ser muito complicado conciliar essas mudanças já com esse estilo de vida que tu... Na verdade, a época ainda muito mais a parte de academia mesmo do que estilo de vida, né? De alimentação. Isso. Seria falso em dizer que naquele tempo eu levava isso de forma tão disciplinada quanto eu gosto de levar hoje. Sem esforço nenhum, assim, no sentido de vamos ter que ir, né? Hoje eu já faço de forma mais natural. Mas naquela época não era tão moda, vamos dizer assim, não estava tão no hype, né? Você falasse tanto sobre isso. E às vezes até de informação mesmo, né? Porque hoje você abre o YouTube e coloca lá melhores exercícios para isso, ou como ganhar massa, ou como usar, por exemplo, creatina, por exemplo, como usar qualquer coisa. Realmente a gente tem um acesso à informação muito mais fácil do que tínhamos essa época, né? A geração de Instagram traz muito isso, né? O algoritmo, ele percebe, né, os teus gostos muito, muito rapidamente, né? O teu interesse, né? Ele percebe e te municia daquilo. E lá eu não levava tão a sério, mas também já estava naquela, enfim, praticava, mas não com o vigor de hoje. Mas fazia, além de outros esportes também, continuava no futebol de salão. Mas eu perguntar como eram esses outros esportes fora a academia, né? Mantinha os jogos coletivos, né? Sim, e adorava. Futebol de salão eu adorava, me identificava muito. Mas assim, era como lazer, como eu te falei, nunca foi numa área profissional, né? Sempre gostei de futebol, torcedor de São Paulo, né? Aí isso que eu queria chegar. Como é que se torna o torcedor do São Paulo? Porque, enfim, Imperatriz, Belém, Goiânia, como é que chegou o São Paulo nessa... Aqui, você é do Nordeste, né? Eu nasci em Recife, migrei em Campina Grande, Paraíba. Então, assim, eu acredito que desde quando tu nasceu, tu tinha alguma referência local. Ou um esporte, né? Um esporte, Náutico, Santa Cruz, em Campina Grande, o 13. Isso. Aqui a gente não tinha essa referência. Então, assim, você vai ter muita gente... Esporte profissional aqui, realmente... O futebol profissional aqui, não... A gente não tinha esse apelo. Nem pelos times da capital, nem por Paysandu ou Remo na época, né? Que já eram... já tinha um porte de time nacional, né? Já eram grandes. Sim. Então, sem essa referência, você tem muito São Paulino, da minha época, né? Sou de 82, então, assim... Vivi um auge do Mundial, São Paulo, né? 91, Exato. 92, Libertadores. Né? Cara, então isso aí faz com que você tenha curiosidade, né? Então naquela formação de adolescente pro jovem ali, pro adulto, você fala, bicho, isso aqui é legal, me identifiquei com isso aqui, né? Normalmente a gente quer torcer, a gente quer estar próximo de quem tem o sucesso, né? Exato. Então a gente pega um momento atual, só os malucos mesmo, vão querer torcer pelo Vasco, por exemplo, na situação que tá, né? Não posso falar nada, porque eu tenho muito amigo vascaíno. Não, também tenho. Mas assim, a gente pensa, a criança hoje em dia, ela não vai... Sim, eu falo isso, eu converso muito sobre isso com amigos, eu falo, cara, você imagina... O que um Palmeiras, o que um Flamengo não tem construído, né, de novos torcedores, né? Que daqui 10, 15 anos vão ser os novos torcedores, né? Assim, que estão se formando hoje. Então, eu fui formado nessa época do São Paulo, de Zete, Palinha, Juninho, enfim. Não era nem da época de Rogério Ceni, isso. Rogério Ceni veio já bem depois. Então, campeão mundial, respeitadíssimo, né, e tal. Pelé Santana, treinador. Isso, exato. Então essa foi a geração que eu acompanhei e que eu fiquei acostumado a acompanhar. Né? Não, então tá mais do que justificada essa torcida pelo São Paulo. Então, teve altos, teve baixos, voltou como tricampeão brasileiro, né, com o Muricy. Sim, e depois dessa época viveu aí um jejum, né? De 13 anos, se eu não me engano. O bom é que quando você se apaixona pelo time, vai com ele, aí depois que apaixonou, beleza, o time pode ir mal, pode estar numa fase horrível, mas você continua com aquela paixão. E meu pai tricolor carioca, né? Então, assim, eu tinha uma referência em casa que ele é apaixonado. Ele divide dois amores, né? O Águia e o tricolor, o Fluminense. E essa paixão também pelo esporte, será que vem também um pouquinho disso dele, de não sei, tá sempre assistindo o jogo, comentando, conversando contigo? Sim. Pelo futebol em si, sem dúvida. Eu tenho uma memória afetiva de quando moleque,
sei lá, 5, 6 anos, eu ver ele jogando no salão. Eu lembro até o dia que ele se machucou. Ele machucou o joelho, ficou muito tempo parado. Anderson. Então, aqueles trauminhas de criança, né? Você tá ligado? E meu pai sempre foi muito fissurado em futebol. Então, hoje eu a gente vê, né, hoje essa paixão que ele tem. É mais do que um lazer para ele, né? Isso aí. Então, assim, com certeza tem raiz nisso aí, sim. E aí, ele como Fluminense, eu tenho carinho, né, pelo tricolor dele, mas ele não me ganhou como tricolor carioca, né? Até porque, como a gente conversou, o período do São Paulo naquela época era melhor que o Fluminense. Fluminense, 97, eu acho que estava na Série C, né? Não tava, pra chegar na Série C em 97, não estava muito bem das pernas antes disso, né? Aí depois tirou o São Paulo de uma Libertadores, né? E aí houveram outras histórias. Mas pelo menos ficou no tricolor. Então, então você... E pelo menos não foi outro time do Rio, que aí eu imagino que ele ficaria realmente... Ele talvez. sentiria isso de forma muito, muito forte. Sim. E como foi a saída para São Paulo agora, para a Copa do Brasil? Já estava de olho nessa possibilidade, porque torcedor tem um negócio, né? Ele no começo do ano já fica pensando, não, se chegar na Libertadores vai ser e tal. Eu tava meio cético, vou te dizer, para não dizer totalmente. Eu tava. Eu não confiava, a gente já tá meio sofrido aí, né? Começou o ano com o Rogério, né? Mudou pro Dorival. Quando você vê que em abril já tá mudando de treinador, você sabe que tá meio estranho, né? Então, assim, eu já estava meio que acostumado àquelas frustrações, sabe? Que eu falei, cara, eu vou. Eu falava para meus amigos, vamos pelo entretenimento? Vamos lá, cara, vai ser tão bonito, é final e tal. Mas eu não tava com esse 100% de confiança nunca, sabe? E meus amigos, mas não, vai dar certo. Eu falei, cara, é o Flamengo. Mas mesmo depois do primeiro jogo... Eu já tinha feito toda a logística. Já estava tudo pronto, beleza. Tudo pronto. Beleza. Isso aí então, eu já realmente foi na fé. Eu não fui no modinha, não. Já estava tudo programado para ir. Mas mesmo depois, por conta desse dito sofrimento recente, né? A gente viveu momentos aí que o negócio estava meio ganho e não levou. O negócio gato escaldado tem medo d'água. Eu já estava tão acostumado a tomar lapada no final que... E quando você está fisicamente lá, é outra atmosfera, né? É um negócio assim que... Agora, eu imagino que quando você entra no Morumbi, eu até disse, posta foto, porque pra gente que gosta é um negócio maluco, né? Imagino que quando entra lá, vê aquela galera toda, o estádio pulsando, a sensação deve ser de ninguém tira isso da gente, né? Quando a gente viu a atmosfera do estádio lotado, tudo aquilo organizado para a final, mas parecia organizado para o São Paulo, né? Que era na nossa casa. Eu comentei com um amigo que tava, e marabaense, inclusive, o Rodrigo, eu falei, cara, tá lindo isso aqui, irmão, assim, tá perfeito. Ou vai ser uma frustração muito grande, ou vai ser lindo, entendeu? Então, assim, quando o jogo começou, que a gente esperava que o São Paulo fosse meio que, né, fazer um jogo mais agudo, pressionar realmente o Flamengo, e foi o contrário. Os caras sentiram um pouco, eu acho que até a atmosfera, e o Flamengo foi pra tudo, né, irmão? Assim, ele não mediu. E nos primeiros 3 lances, assim, eu falei, cara, se tomarmos o gol no início... aí muda todo o planejamento do jogo, exato, né? Muda todo o contexto. Apesar da gente estar em casa, né? E aí, andando com isso, prosseguindo, o primeiro tempo estava caminhando para o final, e eu falei com esse amigo, eu falei, cara, Dorival vai dar uma mexida no segundo, ele vai conversar com esses caras, porque a gente não jogou o primeiro. E levamos o gol. Então, assim, cara, quando a gente levou o gol, aí eu falei, irmão, assim, foi o estádio todo, né, irmão? Todo sentiu. E tinha muita família, você via muito garoto abaixo de 10 anos, que nunca tinha visto o São Paulo ser campeão. E entra nisso que tu falaste também, né, de criar essa geração de novos torcedores. Isso, dessa referência. Porque se você tira ali a simpatia pelo time, ela vai ser muito mais, de repente, por conta de um familiar do que propriamente pelo resultado do time. Sim, com certeza. E aí, do nada sai. O Nestor tira aquele chute lá, irmão. Foi do nosso lado. A gente estava justamente naquele canto e foi lindo. Maravilhoso. Aí, depois daquilo lá, você tem a sensação assim, pô, irmão, agora ninguém tira. Agora não tira. Mas foi a mesma sensação que eu tive no gol de bicicleta do Betão lá em Belém. Perfeito. Então, vamos fazer essa ponte que eu disse. O homem aqui é pé quente. Eu lembro porque tive um pouco envolvido também, né, nessa questão lá do segundo jogo da final, muito vai para o Mangueirão, fica no Bainão. Qualquer dia eu vou contar essa história aqui para o pessoal saber um pouco desses bastidores. Vou fazer igual a Matheus, escrever um livro sobre esse bastidor específico. Acabou que foi para o Bainão, de fato, e aí era do lado deles, né, final para eles, dentro de casa, todo o contexto, toda a organização lá.
Eu imagino que tu agora chegar como torcedor visitante para uma final também deve ser muito diferente, né? Sim. Eu lembro que tu foi de moto, inclusive, né? No teu livro dá para eu participar. Perfeito. A gente vai ter que fazer um parágrafo lá. Não, a gente podia fazer, e aí pensar aqui até já chamar a Angélica, fazer um livro, cada pessoa contando como foi esse campeonato paraense. Então, um capítulo teu, isso, jogo, um capítulo teu, um capítulo meu. História, irmão. Com certeza. Cara, resumindo, a torcida do Remo, parte da torcida do Remo colocou muito medo, né, nas redes sociais para a torcida do Águia. Cara, o que eu levei de xingamento em DM, Jéssica, ela criou uma legião de haters contra ela, o pessoal falando, e aí, cadê o jogo, cadê não sei o quê? Sim. Então aquele nível de chegar ao ponto de ameaças, né, e tudo, fez com que o torcedor do Águia, que é um torcedor muito familiar, né? Se você a torcida do Águia é completamente diferente do que a gente vê. Se você pegar 98% da torcida, é uma torcida muito familiar, a torcida que leva filho, que leva bebê, você vê recém-nascido lá no estádio, e a galera começou a falar, cara, eu não vou, porque vai ser perigoso e tudo, e pertinente, né? É de se imaginar isso. Eu conversei com o William, né? O fisioterapeuta, falei, William, o que tu me fala, irmão? Ele falou, cara, a atmosfera tá ótima, não perde o jogo, nós vamos ganhar essa final. Os caras estão com muita confiança. Falei, tá bom, então a gente vai. O William é outro que vai ter um capítulo nesse nosso livro. Ele tem vários, pô, o William tem vários. E aí nós fomos. Quando chegou na hora de ir lá, avançando, os meninos que estavam comigo foram de van, e eu disse, cara, eu não vou tão cedo. Os meninos foram muito cedo. Eu falei, não vou tão cedo não, vou esperar um pouco. E aí, quando eu desci, já não tinha mais ninguém no hotel. A gente estava no mesmo hotel do presidente, do Ferreirinha, de parte da comissão, e do Clube do Remo. A gente estava no mesmo hotel do Remo. E aí, quando eu desci, o trânsito em Belém, quando chove, trava, né? Aquele horário de... Normalmente já trava, né? Com chuva, então, acabou. Irmão, a gente estava a poucos metros do estádio, eu disse que eu não vou a pé, e eu fiquei martelando sozinho. Falei, cara, como eu vou para esse negócio, irmão? E um amigo meu que é da torcida do Remo, da Remoçada, inclusive, ele falou, não, pô, vai a pé, tranquilo. Eu falei, tranquilo, irmão, tô sozinho, não vou, tá louco? E aí eu disse, bicho, vou chamar um mototáxi. Aí fui no aplicativo lá, chamei o cara, aí troquei a ideia com o cara, falei, irmão, eu sou da outra torcida, tu vai ter que parar lá no portão, brother, eu não posso descer em outro lugar, não. E aí fiz um adicional pra ele, falei, quanto vai dar essa corrida? Eu falei, bicho, eu pago dobrado, mas tu me deixa lá. Mas me deixa na porta. Ele falou, irmão, deixa comigo. E eu me senti um iFood atrás desse cara, irmão. Esse cara ia buzinando e cortando o carro, mas foi massa, né? Aí já tá naquela emoção, né? Não tem? Foi legal. Aí tive a iniciativa de filmar, né? Que eu gosto também dessa geração de conteúdo. Eu falei, bicho, isso aqui vai ficar legal no final. Ainda mais se der certo, né? Principalmente, né? Se não der certo, só vai apagados, excluir. Pronto. Exato, fica só engraçado, né? Você não conta a felicidade. E aí esse cara me deixou na esquina, e eu fui meio cabreiro, né? No meio da torcida. Aí me aproximei de um policial. Falei, irmão, onde é a torcida do time visitante e tal? Com medo de falar águia e fazerem leitura labial. E aí ele apontou. Eu falei, não, irmão, não aponta não. Só me fala onde é. Ele falou, ali, depois do ônibus ali. Aí eu fui. Mas tava falando com a polícia já, né? Já tava mais tranquilo. E aí cheguei lá, tava todo mundo do Águia. Foi muito legal quando a gente entrou. Porque eu vi que tinha muita gente, assim, pra área reservada, né? Apesar de alguns obstáculos que a diretoria do time rival fez. Sobre isso, assim, no sentido de venda de ingresso, colocaram num horário já atípico, obstruíram bandeira, enfim. Vai estar no livro, mas o que eles puderam impedir a torcida do Águia isso foi meio triste, feito. Assim. No final, deu uma enriquecida na história, sabe? Assim, no final, você deu uma enriquecida no contexto total, sabe? Mas, assim, foi chato. Quando a gente chegou lá, a gente viu que o pessoal estava meio para baixo por conta disso. E aí, aqueles mais calorosos, né, se referiam à torcida rival de uma forma muito calorosa. E eu dizia, irmão, esses caras estão sem noção. Seguro. Meu voo era no mesmo dia, um voo da meia-noite, 1h ali, aquele voo mais tarde. Sim. E eu falei com minha esposa, eu falei, eu talvez não volte hoje, não. Aí, por quê? Eu falei, se nós formos campeões, eu vou demorar para sair daqui. Sim, porque normalmente seguram a torcida enquanto sai outra. Aí ela falou, não, tudo bem. Eu falei, porque o negócio tá meio sinistro aqui. E ela ficou em Marabá, tu estava comunicando com ela o tempo todo, ela ficou preocupada nesse meio campo aí todo. Eu não tive coragem de levá-la, sabe? Assim, de falar a verdade. Tanto que eu entendi as pessoas que se frustraram pela festa, né? Pô, não fui, mas eu queria levar meu filho. E eu entendi que o cara, para ele, só significava isso se ele levasse o familiar dele, que é o que a gente faz aqui, né? Não, aqui a gente vai com toda tranquilidade. Exato. Mas assim, isso não estragou a festa, só uma parte da história.
E aí, como eu falei, né? Quando o Betão fez o gol de bicicleta, irmão, aí eu falei, cara, olha o enredo disso aí, bicho. Tu não pode tirar da gente, não. Onde vai acontecer isso? Pegar uma final do campeonato, Exato. Um clube que nunca havia sido campeão dessa competição, contra talvez o primeiro ou segundo maior papa-títulos, e você ser o zagueiro, capitão. Na casa dos caras, né? Na casa dos caras, com esse símbolo todo, vai lá e faz um gol de bicicleta. Exato. Então, assim, foi muito emocionante. Até brinquei com os meus, já valeu o ingresso, irmão. Vambora. Já deu aqui, já tá bom demais. Não, você sai, paga outro e volta. Foi assim, então foi muito legal. E depois nos pênaltis, o último pênalti caiu no pé do cara, né? Senhora. Caiu no pé do Betão. Ali, irmão, era pressão baixa, era gente chorando, era gente de costa, gente com a cabeça baixa, era um negócio... Porque é assim, um título muito esperado, né? Eu tava aqui no Zinho acho que foi contra o Independente, que a gente perdeu um título aqui, se não me engano. E foi muito frustrante na época. Pois é. Então, assim, eu torcia, como eu torço pro São Paulo, pô, talvez até com mais vigor, porque a gente é da terra, né? E tá próximo, né? Você tá o tempo todo, todos os jogos, você vai acompanhar, acho que a campanha e você conhece toda. As pessoas. Isso, ainda tem esse eu tô na academia, eu topo com o treinador, topo com o jogador, converso com o preparador físico, então você se sente um pouco parte daquilo, né? Então, assim, foi muito legal. Foi um negócio assim que eu brinco com os meninos. Até o William me presenteou com a camisa do Axel autografada e eu mandei enquadrar. Vou colocar num lugar muito especial e tal, pela lembrança, né? Pelo afeto com aquilo lá. Então, assim, para inaugurações das suas lojas, batizado dos seus filhos, convide o nosso amigo Anderson, que o sucesso é praticamente garantido, né? Até brinquei com meu pai ali. O Fluminense tá na final, né? Contra o Boca, né? E ele quer muito ir. Eu falei, cara, não me dá essa responsa não, porque eu tô só dando certo aí, vai que dá uma zica nessa aí. Não, mas não tem como não. Esse ano acho que tu tá abençoado. Pisou no estádio, pois é. Acabou, não tem escapatória não. Eu não fui com pouco também dessa questão, de ter todo esse clima, de ter tudo isso. Eu sou de Recife, né? Então eu sei como é essa questão das torcidas. Dia de jogo lá, nossa casa em Recife é perto do Arruda. Então, dia de jogo do Santa Cruz, eu já... pensava, não posso usar nada preto e vermelho. Mas eu vou te falar um negócio que eu acho que eu nunca te falei. Eu acho que um dos corresponsáveis pelo tamanho da segurança que se tinha naquele dia foi o Águia e você através do Águia. Foi. Porque a gente viu a tua comunicação na rede social sobre isso, e quando tiraram do Mangueirão e levaram para o Baianão, eles puxaram uma responsabilidade sobre as pessoas muito grande, né? Sobre a torcida do Águia, sobre as famílias que iriam para lá. Então você sentia os arredores do estádio muito bem policiado. Perfeito. Era muita polícia para o tamanho do evento. Até porque a ideia principal era trazer essa segurança para as pessoas. Exato. Não é se fosse Mangueirão, Bainão, se fosse na Curuzu, no Souza, onde fosse. A ideia é que tivesse essa segurança. Então a gente oficiou Federação, Ministério Público, o Comitê do Ministério Público de Violência em Estádios, o PM, bombeiros militares. Quem a gente tinha que oficiar para trazer essa segurança foi por conta disso. Então, assim, o Estado, ele se preocupou com isso, entendeu? Lá na hora, a gente sentia isso dos arredores já. E tanto que na saída também, ninguém, assim, não teve história de ter problema nenhum, muita gente saiu uniformizada. Tem os blefs, né? Então, o cara fala que tu vai morrer, né? Enfim, mas no final deu tudo certo. Cara, sempre assim. fica com o pezinho atrás, né? Porque um tipo de ameaça dessa a gente fica... Sempre você teme. Fica pensando, né? Será que vai, será que não vai? E Anderson, essa tua questão com esportes, eu acho que desemboca num dos novos empreendimentos que tu tens, né? Que é a Track and Field. Sim. O pessoal do inglês é Track and Field, mas falado em forma um pouquinho mais, um pouco mais direta. Como é essa ideia da Track and Field? Já era pensando no know-how que tu tem dessa área? Tu identificou isso por aqui? Seria interessante talvez se a gente tivesse uma oportunidade que surgiu e tu... de todos os negócios que a gente montou, né, eu e minha esposa desde 2011, todos a gente acreditou sempre na oportunidade, sempre você via qualidade naquilo e você via oportunidade local de se ter aquilo. Perfeito. Então, assim, foi a junção dessas coisas. A Track and Field, em específico, já era uma marca que a gente consumia. Perfeito. Então, assim, tipo, é uma marca legal, a gente não via nada parecido na cidade. E, de fato, se for parar para pensar, não tem. Você vai ter lojas mais genéricas, né, em geral, mas com essa pegada mais voltada. Mais específica, exato. Então, assim, como a gente consumia, a gente sabia que também existia público para esse produto, sabe? E a gente se identificava muito com essa, se identifica muito com essa marca.
casou-se com um período mais ativo, né, da minha parte, no sentido do exercício. Então, até a marca, ela brinca comigo e fala assim, cara, tu é o franqueado o maior ativez em esporte que a gente tem, e a gente quer que você tenha mais operações. Eles brincam com isso. Só. Então, assim, é um negócio que vai muito mais longe até do que eu imagino nesse sentido, né? Porque a marca quer que você se identifique de fato e quer que as pessoas se identifiquem tanto com a marca quanto com você, né? Sim, que representa claro. ela. E isso quer que uma das coisas que eu acho legais e acaba envolvendo com isso também, a gente estava até conversando um pouco antes de iniciar a nossa conversa aqui, muitas empresas acham que é só botar lá o nomezinho no backdrop, fazer um patrocínio. Não, estou patrocinando, vou ter o meu retorno de mídia que eu espero. Uhum. Mas é muito mais que isso, né? E a gente vê as sim. ativações que vocês fazem no shopping, com aqueles totens. Sim, sim. A tua própria ativação por conta do teu lifestyle não deixa de ser também uma ativação disso, né? Sim, é muito espontâneo, assim, da minha parte, né? Sim, sim. Eu não busco vender ali. Sim. Eu busco ser lembrado, sabe? Eu busco ser lembrado pelo negócio que a gente tem e pelo estilo de vida que eu decidi praticar. Então, assim, quando a gente inspira nesse sentido, quando eu ouço, e eu ouço mais de uma vez isso, pô, comecei... eu sou um exemplo, né? Pois é, passei a correr, ou passei a me exercitar, eu fico feliz e eu não tenho noção da proporção disso. De verdade, eu não tenho. Então, quando o cara conversa comigo nesse sentido, que ele fala sobre esse gatilho que ele teve depois de acompanhar na rede social, eu fiquei feliz demais. Então, quando a gente consegue associar isso a um negócio, ganha para todos os lados. É oportuno. Então, até a gente vai ter um evento agora recente com a Canoa Havaiana, né? Do isso que eu queria entender como vai funcionar, na verdade, porque é um exemplo claríssimo de juntar essa questão do estilo de vida que é esperado de alguém que consome determinada marca e acaba juntando com essa... Sim. O cruzamento da Trek com o esporte, ele tem oportunidades infinitas, né? Assim, porque ela trata de yoga, de natação, de corrida, de musculação, de... trilha também, né? de esporte outdoor, né? Esporte indoor, de spinning. Então, até se a gente for falar um pouco do turismo em Marabá, eu também sou um apreciador, né, do Rio, sempre estou por lá. E quando o Francisco trouxe a canoa, eu troquei uma ideia com ele, já conheci ele da academia, inclusive ele é professor, ele é personal, né? E eu falei, cara, que ideia essa tua? Ele falou, bicho, a gente tem que explorar mais isso aqui. E quando a gente trouxe a Trek, eu troquei uma ideia com ele inicial, chamei ele para tomar um café na COP, né? Na Copenhague. Claro, tudo existe um ecossistema que se retroalimenta, não tem jeito. Ali. E aí eu convidei ele para a gente fazer essa parceria. Eu falei, cara, gosto muito do estilo, ele gera um engajamento muito legal. E eu queria muito que a Track and Field conversasse com isso. E a Track and Field também quer conversar contigo. O que tu acha? Ele falou, irmão, tô de braços abertos. Então eu falei, vou te ajudar, tu também me ajuda, então eu quero a referência da Trek lá na tua canoa. E como é que vai ser esse evento? Eu vi que já tem uma canoa personalizada, já, né? Com as cores, com a gente é marca. patrocinador master lá do Canoa Havaiana. Esse em específico vai ser canoa mais yoga, né? Então vai ser uma travessia no rio, vai ter um café da manhã, ele vai ser pela manhã, Perfeito. Então vai ter um café da manhã esperando quem participar. Perfeito. E uma sessão de yoga na praia. Então, assim, isso é um evento, é um piloto, né? É o primeiro que a gente faz com ele, mas a gente pretende fazer mais, já tem outro agendado para novembro, porque como é muito limitada, né, o número, acho que são 12 pessoas por vez, então a gente já marcou para novembro e a gente pretende marcar outro. Então, quem participar faz a inscrição pelo aplicativo da Track and Field de esporte, que é TF Sports. Perfeito. É tudo por lá. Você ganha uma camisa da Track and Field toda personalizada com o evento e ganha toda a experiência, né? Então, assim, como eu falei, a gente vê outras oportunidades nessa parte de esporte outdoor, principalmente outdoor em Marabá, né? E a gente pretende começar a fazer essa junção com pessoas locais que já desempenham um trabalho sobre isso junto com a Track and Field. Perfeito. E quando fala em Rio também é quase uma segunda casa para tu, né? Cara, eu sempre falo assim, eu acho que o Rio ele impulsiona a qualidade de vida de Marabá para mim, assim, para minha família, que a gente gosta imensamente, sabe? Assim, eu não trocaria uma metrópole com todos os recursos de uma metrópole sem o Rio por uma cidade como Marabá, que também é uma cidade, né, de um porte grande, mas sem alguns detalhes, algumas coisas que tem numa grande metrópole, mas tem esse benefício natural aí que a gente adora. Está sempre por lá. Eu gosto, e às vezes dá até um negócio assim, chega, sei lá, sexta-feira, 4 da tarde, eu
correndo com o último prazo, fazendo última coisa, vou olhar aqui no Instagram. Tá lá aquelas imagens massa do drone, de tudo. Sim. E dá pra ver que tudo muito tecnicamente, muito bem feito, os vídeos que tu produz, as fotos que tu tira irmão. também. Obrigado. É assim, é um deleite da gente olhar e ver, e às vezes até de entender a beleza que a gente tem na cidade, que muitas das vezes a gente passa ali na orla, meio que não dá, vendo, pôr do sol bonito, pronto, passou. Mas vai mais do que esse pôr do sol, né? E tu consegue trazer muito disso no teu. Tem até uma frase que fala, né? Você tem que andar no seu cotidiano com um olhar de turista, né? Todo tempo, né? Sempre olhar Nossa, perfeita essa como frase. um novo. E esse lance do drone, tem um tempo já que eu comecei a gostar. O drone nada mais é do que um tripé que voa. Perfeito. Então você consegue ter ângulos até pouco tempo novos. Hoje você já tem mais conteúdo sobre isso. O drone veio mais forte a partir de quando? Sei lá, 2000. Cara, eu passei a ter o drone há uns 6 anos atrás, 7 anos atrás. Sei lá, 2017, 2016. Eu acho que foi mais ou menos isso, que eu passei a ter o primeiro e que foi quando ele começou a se popularizar mais, né? E também uma evolução enorme, né? Você pega as primeiras imagens desses drones de 6 anos atrás, quando compara com as imagens atuais, é outro mundo. Não, e fora que ele é super compacto, né? Hoje eu uso um do tamanho desse celular aqui. Então, assim, pequenininho gera uma imagem absurda. Então, assim, eu comecei a explorar nessa época, por minha conta, e sem essa ideia de engajamento, essas imagens aéreas de pontos específicos, principalmente do pôr do sol. Então, assim, o pôr do sol de Marabá eu acho lindo, né? Não, fora, assim, do padrão. Eu fiz uma viagem com Jéssica, a gente foi pra Lua de Mel, aí, pôr do sol na ilha tal. Aí você olhava, poxa, muito bonito. Sim. Mas lá em Marabá tem um pôr do sol que também é diferenciado. E aí essa frase que tu traz de ver o teu cotidiano, olhar com os olhos de turista, poxa, reflete muito isso, que às vezes a gente tá aqui e realmente não nota, né, o tanto de questões. Eu não passo pela ponte da Cidade Nova ali às 18 horas despercebido para aquele rio de jeito nenhum, irmão, porque a posição do que o sol se põe, que ele gera aquele reflexo na água, é porque eu acho que eu tenho um olhar fotográfico também, né? Eu passei a ter, assim, eu gosto disso. Claro, o drone vai ser mais recente, as filmagens talvez mais recentes, mas quando a gente olha assim, Instagram, teu, mais para trás, e claro, para conversar contigo aqui eu fiz uma pesquisa, fui lá atrás, vi umas fotos tuas de alguns anos atrás também. Sim. Não mudou muito não, só um pouquinho, só um detalhe. Tem um amigo meu que gosta, ele fala assim, bicho, eu não sei como tu consegue gerar tanto conteúdo diferente no mesmo espaço sempre, porque se tu parar para pensar é o mesmo lugar, né? Aí eu falei, cara, mas tem tanta perspectiva legal aqui, irmão. Mas aí que tá. Tu fez algum curso de fotografia, de composição fotográfica? Porque uma pessoa que tem esse tino, ele vai olhar uma imagem aqui e vai pensar, aqui eu podia compor dessa forma e tal. Sim. E outra que não tem isso vai olhar e não vai ver nada, né? No curso de publicidade e propaganda, você tem 3 matérias lá, de forma muito básica e rasa, né, sobre fotografia. Inclusive, a primeira você aprende não sei como é hoje, na minha época era assim, eu disse o tiozão, de revelação, você revelava em filme, justamente para você ter uma noção do real de como você produz aquilo, né, de fato. E lá você tinha a ideia de perspectiva, você tinha a ideia de enquadramento, mas era muito básica. Então, eu acho que o que eu consigo hoje transmitir através dos registros que eu faço é muito do que eu consumo. Então, eu também admiro muitos outros fotógrafos amadores ou profissionais, ou caras que fazem vídeo, né? Enfim. Você acaba trazendo essas referências para o teu próprio trabalho. Exato. Então, assim, eu curto os caras, eu admiro a perspectiva dos caras, e dentro da nossa realidade eu tento meio que replicar. Falei, cara, isso aqui é legal, isso aqui dá pra eu fazer parecido, entendeu? E é tão interessante que tem empresas que entram em contato contigo, né, para usar as tuas fotos, para usar os vídeos, de ver essa qualidade do teu trabalho, né? Posso até citar uma Sea-Doo, né, que é a maior de moto aquática, né, de jet ski, é um canadense. O marketing nacional deles eu tenho contato com eles fazem contato comigo sempre, e eles sempre estão me pedindo autorização de imagem, sabe? Isso é muito legal. Reconhecimento de algo que tu faz assim, às vezes, por um prazer, né? Isso. E ver que tem essa qualidade e acaba impactando outras pessoas, né? É um hobby, né? Assim, eu não tiro parte do meu dia para aquilo. Eu faço de forma muito espontânea de novo. Eu tô lá e disse, cara, tá bonito isso aqui. Vamos fazer um vídeo disso aqui, entendeu? Então, eles fazem contato comigo. Até eles me mandaram um convite pro Bolt Show Nacional. Eu tava até em São Paulo na final lá da Copa, mas infelizmente eu não tive tempo para ir.
Então, Estava comemorando bastante, né? Então... Pô, bicho, antes do Boat Show tava nervoso ainda, mas depois comemoramos. Mas é legal esse carinho que você sente, né? De, pô, é uma empresa global, né, irmão? Um negócio grande. E quando eles percebem, e quando eles percebem a nossa região, sabe? Ainda isso eu tem acho isso, legal. né? Porque tu carrega, assim como a Angélica falou semana passada, não é só a Angélica e não é só o Anderson, né? Vocês carregam uma região. Tu tá mostrando pro mundo Isso. a nossa região, o que é que a gente tem de bom aqui. Né? Sim, quando eu vou a trabalho em outros locais, eu vejo muito executivo falando, cara, que lugar lindo é aquele, irmão. Eu falo, irmão, é a nossa cidade, ali é o nosso quintal. E falou, irmão, lindo. E quando algum executivo vem com um pouco mais de tempo, eu levo o cara, sabe, no rio e ele, normalmente maluco, ele nunca viveu aquilo. O pessoal fica realmente... O cara pra tomar um banho de rio, o cara, irmão, sempre tomei banho no mar. Eu nunca vi isso aqui é surreal, entendeu? Assim, quem gosta, valoriza. E eu tento, de certa forma, vender isso muito pro marabaense, sabe? Dizer, cara, fica o final de semana em casa, não. Cria uma situação para você ir, sabe? Com segurança. Se você tem criança, leva colete, porque existe todo esse risco do rio, claro. Né? Mas, assim, usufrui, irmão, que é muito bom. Então, assim, eu sou suspeito. Se deixar para falar desse ponto de vista da nossa cidade, eu vou passar horas falando contigo. Simbora, então, não tem horário para sair daqui, não. Mas tu tem alguns modelos, né, para essas tuas fotos. E queria falar um pouquinho sobre Renata, como foi esse teu começo de vida com ela, como tu conheceu a Renata, foi em época de faculdade, foi aqui de Marabá? Sim. A Renata eu já conhecia ela em Marabá e quando eu fui para Goiânia, a gente se topou, por acaso, sabe? Ah, não, tá brincando. Foi. Eu nem sabia que ela estava morando lá e a gente se topou, ela falou, pô, tô morando aqui também e tal, tô morando com uma tia. E a gente se aproximou como amigo. Olha, e aí foi. Aí naquela necessidade de um ajudar o outro, né? Ali que você tá numa cidade que ela é uma estranha para você. E Goiânia é uma cidade enorme, né? Tem muita... Sim. E muito acolhedora, né? A cidade que as pessoas acolhem mesmo, assim. Uhum. E aí a gente juntou essa força lá e começamos a namorar nessa época lá. De lá a gente já desenhou mais ou menos como seria o futuro, né? A nossa perspectiva. Ela falou para mim de cara, ó, eu volto para Marabá. Olha que interessante, já ainda namorando, porque assim, o Flávio Augusto fala que namoro é processo seletivo, né? Então você tá ali pensando, alinhando histórias e pensando naquilo para frente, né? Então vocês já fizeram meio que um planejamento de como seria a vida de vocês. Isso, fizemos pelo menos um desenho, né? Um croquis ali. Não dá para dizer tudo, senão seríamos... Então, Nostradamus. Sim, a gente se formou na mesma faculdade, ela em outro campus, né? Porque ela era administração e eu fazia publicidade. Eu vim um ano antes dela, porque ela fez pós-graduação lá. E eu vim para trabalhar. Trabalhei um período num grande grupo em Marabá, que foi o grupo Revemar. Fiquei 2 anos e pouco lá. Entrei como marketing, migrei para vendedor e lá me descobri como vendedor de fato. E quando ela chegou, eu já estava bem encaminhado lá nesse trabalho. Vocês casaram depois que vieram para cá, né? Depois que viemos para cá. Isso. Aí noivamos aqui e a gente juntou, né? Decidiu juntar aí a minha habilidade comercial, né? Perfeito. Da fala, do network, de conhecer pessoas, com a habilidade dela administrativa. Então a gente teve uma oportunidade aí nesse percurso de um mentor, né? Que foi o pai dela, assim, no sentido de vamos montar um negócio juntos. E aí nós namorávamos na época, logo em seguida a gente noivou. E a gente abriu a Casa Bela, que foi o nosso primeiro negócio em 2011, inclusive. Então, juntamos essas forças aí de lá para cá. 12 anos. E aí, de lá para cá, vieram surgindo as outras oportunidades aí que, graças a Deus, a gente está nessa luta diária. E surgiram as crianças aí também no meio do caminho. Sim. Né? Aí veio a Helena, tem 6 anos, que a gente tem a Helena, né? E, assim, sou apaixonadíssimo. Dá para notar esse amor. Sou fissurado pelas minhas filhas. E recentemente a Liz, né, que vai completar agora uns 6 meses. Então, assim, cara, a nossa energia, sabe, ali. E ela se identifica muito com o que a gente gosta. Tem muita referência também, né, do que a gente gosta, do que a gente aprecia, sendo o esporte, né? De vez em quando eu posto ela na academia com a gente. Ou sendo o lazer, que envolve a praia. Sim. Então, isso é muito legal, sabe? É por isso que eu disse que eram modelos que tu faz realmente questão de que estejam perto e de que estejam incluídas nessas tuas atividades. Né? Sim. Meu pai, ele sempre me levou para o trabalho, né? Assim, naquela época, talvez nem com esse pensamento de venha ver como eu faço. Era assim, era obrigado mesmo. Pela necessidade. Isso, vamos.
E a gente decidiu fazer isso também com nossas filhas, sabe? De forma leve, de forma tranquila, sem pressão, para que ela entenda qual é o nosso universo hoje, para que, se caso ela queira ser uma sucessora, né, disso, até lá ela consiga ter uma noção inicial de tudo isso. Falando da Helena, né, que é a mais velhinha, né, que está com 6 anos. E ela gosta. Hoje, inclusive, coincidência, hoje não teve aula, teve feriadão emendado, e ela acordou e falou: pai, deixa eu ir pro trabalho com você. E eu falei: vamos. E aí ela foi comigo pro trabalho, depois eu deixei ela na casa da avó, enfim. Olha, então, assim, ela tem esse prazer, sabe? É legal. E isso acaba incluindo numa ideia de conseguir gerir isso tudo. Tu tens, acho que são 6 empresas, né? Acidente, ao vivo acontece. A gente tem 6 empresas, né? Sim, são 6 e contando, como eu gosto de falar, porque nunca se sabe o que pode vir para frente. Amém. 2 crianças, e conciliar isso tudo, imagino que é conseguindo incluir todos dentro da tua rotina, esse negócio de vai para a empresa e de que vai para a academia, né? Assim, esse cronograma eu sempre converso com amigos ou com clientes amigos. Hoje mesmo eu tive uma conversa bem nesse sentido de tempo, né? E o tempo, quando você trata algo com prioridade, você cria, irmão. Isso não é clichê, você cria mesmo. Depende da prioridade que você dá para aquilo. Seja brincar com sua filha, seja cuidar de você. Eu sei que tem gente que tem uma realidade diferente, mas assim, se eu posso citar até um amigo meu, ele mora em São Paulo, ele é médico, anestesista, e hoje ele estava de plantão, né? Aí eu tava fazendo cardio de manhã, e a gente troca muito figurinha sobre isso, e ele também passou a fazer atividade física depois dessa troca de ideia. Esse é influencer mesmo, viu? Cara, eu não peço não, mas os caras, enfim. E aí eu falei: e aí, tu já fez teu cardio hoje? Ele falou: pô, bicho, eu tô emendado. Que hora você vai pra casa? 1 hora. Faz, irmão, tu tem que fazer. Então, assim, eu tento, de certa forma, naquela brincadeira nossa, incentivar. E aí, o meu dia a dia ele é muito programado para que as coisas deem certo nesse sentido. Eu acordo todo dia motivado para isso, em hipótese alguma, irmão, de jeito nenhum. Mas é o tal da disciplina. Eu sei que eu tenho que fazer. E ninguém vai fazer por mim. Então, assim, agora, lá no carro, eu tô com a mochila pronta para depois do expediente eu ir na academia. Então, assim... Independente do que aconteça, tu sabe que tem aquela obrigação contigo. Né? Exato, E eu faço com que essa logística coopere para isso. Então, assim, se eu precisar ir em casa, me vestir, ouvir minha filha, não sai não, sentir o cheiro de casa, eu não vou. Senta no sofá, olha assim, eu acho que talvez hoje... É um imã, entendeu? Então, assim... Nós somos totalmente iguais nesse sentido. Então, o que você cria? Você cria uma rotina que propicia aquilo, né? E o meu tempo gasto ou investido nisso, ele é um tempo muito curto do meu dia. Eu invisto 45 minutos. Só que eu vou todo dia, né? Então, assim... E faz aqueles 45 valer a pena, né? Isso. Pelas calorias ali deixadas, pelo esforço ali deixado. Né? Sim. Não, passei 45 minutos na academia, mais meia hora no WhatsApp, no Instagram. Pô, aí não. Aí não dá, né? Não dá. A gente tem uma academia em casa, uma academia pequena, mas bem completinha, assim, que a gente montou até antes da pandemia. Mas eu gosto muito de ir para academia por conta do network. Por conta dessa relação que a gente cruza com um amigo como você, eu cruzo com uma outra pessoa e gera negócio. E você a ativação lá com o pessoal da Canoa talvez começou aí também, né? Nesses encontros. Sim. Você se familiariza, nem que seja visualmente com a pessoa. Numa hora ou outra ele está dentro de um dos nossos negócios e ele sabe que eu o conheço e ele me conhece. Então essa familiaridade numa cidade como Marabá, né? Provinciana, então assim, isso facilita muito as coisas. Eu não faço com esse propósito, mas isso indiretamente nos ajuda muito. Eu sou comercial, né? Então eu gosto de pessoas, eu gosto de estar do lado de gente. Então assim, eu criei uma rotina para que isso dê certo e tenho muito prazer no resultado dela, sabe? Assim, isso até como performance, como empresário mesmo. Eu tenho que acordar bem, eu tenho que acordar disposto, né? Você tem que estar com... E o fato de estar na academia talvez também ajude no próprio exercício, né? De você ver outras pessoas, de você se motivar com aquilo, conversa com um, se anima, tem uma música diferente, tem uma... É um ambiente diferente, né, Edu? Eu brinco com amigos meus, já conversei, falei, cara, eu não procrastino, irmão. Assim, se eu for, eu faço, sabe? São 10, já fiz 8, tá bom. Não, eu faço os 10, mesmo que eu não queira. Então quando você traz isso para outras áreas da tua vida, inclusive dos negócios, e você traz indiretamente... São reflexos, né? É bom, entendeu? E isso motiva, isso cria uma cultura no teu negócio de forma indireta que você não percebe, mas as pessoas que estão contigo percebem.
elas começam a se policiar em fazer ou não fazer algo, ou terminar ou não terminar uma tarefa, porque ela vê que você vai lá e conclui. Então, eu vejo muita correlação hoje na minha vida nesse sentido com os negócios que a gente lida. É uma pessoa só, né? Não tem como tu ser extremamente disciplinado e motivado num lugar e pro outro, não, mas aqui eu sou relaxado. Assim, seria hipocrisia, né? Da minha parte, cobrar e não fazer. Então, e não assim, entregar, né? Então, eu ainda bem que hoje eu vejo como prazer, sabe? Tudo isso. Como uma necessidade, o corpo pede. Inclusive, nas viagens, a gente que se segue, eu compartilho, faço questão de compartilhar isso, que eu tenho realmente um hábito disso. Aí na viagem a gente não estraga a logística das férias, né? Eu tenho que acordar mais cedo para quando eu chegar no hotel, as meninas estarem acordando ou prontas e eu, assim, não atrapalhar o dia delas, entendeu? Então eu faço meu horário, acordo mais cedo e para não perder aquilo lá. E aí já entra também a questão de alimentação, né? Eu fiquei desesperado. Desesperado não, mas quando eu vi eu chamar o Anderson, o que é que eu vou levar lá pra gente comer, o que é que eu vou levar a gente pra beber, porque a ideia aqui é que a gente esteja o mais à vontade possível. Sim. Anderson, o que é que eu levo pra tu, o que é que tu come, o que é que tu bebe? Mas não, aguinha com gás tá bom, de jeito tá nenhum. bom demais. Daqui a pouco tá chegando aí umas pizzas, umas esfirras pra gente. Demorou. Como é a tua alimentação também? Tu eu tô lendo porque, como eu disse, voltei, né, uma certa atividade física. Pessoal, não, dia do lixo. O dia do lixo é fundamental para tu conseguir dar uma esculhambada em tudo para depois voltar. Como é essa tua questão de alimentação? Aquele Rodrigo Góes, que tá famoso agora com o lance do Asteric, né? Sim, ele fala ele fala que não existe o lixo, né? Que existe uma alimentação que ela vai te proporcionar automaticamente algo melhor e a outra que não vai te proporcionar tanto, mas não quer dizer que ela não vai te alimentar. Porque até fica feio, né? Dia do lixo, eu tô comendo lixo. Você tem que pensar numa... Não existe alimento lixo, né? O que pode ser, você chama de lixo, ele vai ser crucial para uma pessoa que... Perfeito. Enfim. Hoje eu faço dieta, sim, mas eu levo a dieta bem a sério em casa, sabe? Na minha rotina de trabalho. Vamos dizer assim... Quando eu viajo, então assim, eu levo a sério mesmo, de pesar. De balancinha aqui, tenho que ter tantos gramas de proteína, tantos gramas de... Por que eu tive que fazer isso? O biotipo que eu almejava, eu achava que eu ia conseguir só treinando. E não conseguia. E eu era teimoso com isso aí. E eu faço acompanhamento médico, faço acompanhamento com nutricionista, e os caras, a gente se segue e tal, e marca evolução. E ele falou, irmão, enquanto tu não fizer um cardio certinho, enquanto tu não regular a tua alimentação, tu não vai conseguir isso aí. Eu achava até que aquele biotipo nem me pertencia, que eu dizia, não, tá bom e tal, enfim. E esse nutricionista, eu falei assim, eu tinha uma viagem específica, final do ano passado, e ele falou assim, cara, vamos fazer um desafio aí, uns 3 meses? Eu falei, vamos, qual é o plano? Ele falou assim, tu vai fazer cardio todo dia, mas todo dia. O dia que tu não puder, beleza, mas tu vai buscar fazer todos os dias e tu vai fazer certinho, 99%. Alimentação. Eu falei, beleza, mas vou fazer um contraponto contigo. A minha mulher não faz dieta, irmão. E eu também não vou... Alterar toda a dinâmica. Exato, né? Não vou fazer isso. Vamos fazer o seguinte, tu vai me passar as quantidades de carbo, proteína, enfim. E o que tiver na mesa, eu vou comer. Que se encaixe nesses... Exato. Só que vai ser dentro disso aqui. Eu adoro doce, entendeu? Perfeito. Então, assim, vai ter a sobremesa e tal. Ele falou, irmão, dá pra fazer. E aí, na minha dieta tem açaí, na minha dieta tem tudo isso. Em quantidades onde eu consiga ter um déficit calórico. Era o objetivo. Né? O objetivo era reduzir peso, gordura, manter massa magra. Percentual. Minha musculatura estava legal. Eu disse, cara, tua densidade muscular tá boa, mas você precisa reduzir gordura. E era dentro dos parâmetros que eu queria, tá? Assim, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Não acha que é o certo ou o errado. Era o meu objetivo. E ele fez esse desafio comigo e com 2 meses eu disse, cara... Chegou. Meu irmão, é isso aqui. Ele falou, E aquele clichê, acho que muita gente já ouviu, que a dieta boa é aquela que você consegue praticar. Perfeito. Isso é extremamente real, irmão. Se você for para aquela de vamos comprar... Se você precisar da logística de ter que comprar e ficar naquela... É difícil. Já deu ruim, né? Eu já acho meio complexo. Mas se você conseguir fazer com que o que você já consome normalmente, mas que você consuma numa quantidade que te permita ter o déficit associado a um cardio, pô, legal, vai lá e faz os 20 minutos lá. Tenta fazer todo dia, entendeu? Não dá para treinar todo dia. Treina 4 vezes na semana. Pode ter certeza. Se hidrata. Toma teus 3 litros d'água lá.
que tu vai ter um resultado excelente. E foi o que aconteceu comigo. Então, assim, até pouco tempo atrás eu também era meio cético com isso aí, eu não levava tão a sério. E depois que eu descobri isso, eu falo pros caras lá, pra esses caras que me acompanham, eu falei, irmão, alimentação. Fez toda a diferença. Aí quando eu viajo, eu me permito mais, entendeu? Assim, até porque eu não vou ficar neurótico com isso, né? Não, e não é o teu ganha-pão, né? Tu não depende disso para colocar comida em casa, tu não é um profissional de, enfim, fisiculturismo. É um objetivo totalmente pessoal, como eu falei, isso cruza, querendo ou não, com o meu mundo corporativo, mas é de forma indireta, eu não faço isso. E eu só troco a ideia sobre isso porque as pessoas falam que, de certa forma, eu estou incentivando, enfim... Isso eu acho legal, enquanto isso for uma realidade para algumas pessoas, e eu tenho o maior prazer de trocar ideia sobre isso. Tem amigo meu que manda colega, ou pessoas que mandam áudio, bicho, como é que eu faço? E o cara anda cheio de pudor, né? Eu disse, irmão, pode ser esse chato, cara, nós vamos trocar ideia sempre sobre isso aí. Eu não bebo também, né? Bebo bebida alcoólica, né? Então, assim, às vezes eu troco já ajuda em alguma coisa nisso. Sem dúvida, assim. Não só pela bebida, mas pelo meio social que a bebida traz, né? Porque a bebida nunca é só a bebida. Pronto. Né? Então, isso também eu sei que é um benefício, mas quando você quer, você diminui, você reduz ali para que você chegue naquele objetivo, né? Perfeito. O Anderson, e assim, de físico, tu atingiu o que tu esperava, como tu falou, né? Eu imaginava chegar nisso aqui. Tu já conseguiu? Tu tem algum planejamento, talvez mudar a composição E o manter também, que o manter dá trabalho, né? Também não é só chegar, porque você tem que... Eu tô bem feliz, assim, com o meu biotipo hoje. Eu tenho trocado ideia com o endócrino, que eu faço acompanhamento, o Ricardo, e ele fala, cara, tu quer? Eu falei, Ricardo, se eu conseguir manter isso aqui, irmão, tá ótimo, então quero manter a dieta aqui. Mas, inevitavelmente, se você mantiver a dieta e mantiver o déficit e continuar treinando, você evolui. Não tem jeito, sabe? Se você evoluir 0,5%, visualmente você consegue ver a diferença. Então, assim... E outra, a gente é movido ao objetivo também, né? Foi exatamente por isso que eu perguntei, porque tu parece ser uma pessoa realmente que pensa assim muito em objetivos, né? Eu quero fazer isso para isso aqui. Eu vi um podcast uma vez que o cara falava muito em submetas. Então, por exemplo, pode parecer banal, mas assim, a gente tá na véspera do final de ano, né? O cara vai ter uma viagem e ele quer estar melhor. E vai ter o Natal, e vai ter tanta oportunidade para você. Projetos verão, né? Exato. Então, cria uma submeta aí. Faz uma meta de 3 meses, não dá para fazer. E ontem mesmo eu conversei com o Ciro Tida. Você conhece o Ciro, amigo, né? Conheço. Ele falou para mim, cara, eu vou entrar num plano aí de 3 meses. Eu falei, legal demais, irmão. Faz, porque se tu tiver resultado com isso aí, depois tu cria outra submeta de mais 3. Então, assim, essas mini metas, elas se tornam uma meta anual grande, né? Porque se você coloca uma meta muito distante em prazo, você mesmo automaticamente já começa a se desmotivar. E eu ouvi o cara falando isso e falei, bicho, faz todo sentido para mim. E você bota, sei lá, uma meta muito grande. Eu quero perder 20 quilos daqui até o final de 2024. Exato. É muito tempo, é uma média que na cabeça da gente acaba ficando muito distante. Exato. E você se frustra, né? E tudo que gera frustração te desmotiva, não te leva a fazer aquilo todo dia. Então, assim, esse lance de comemorar pequenos ganhos, ele tá dentro dessas metas mais curtas. Então, eu tomei isso como um lance da minha vida mesmo, levo isso para mim e tem dado certo. E sempre que eu troco ideia com alguém, eu falo, bicho, faz uma micrometa, faz uma meta mais curta, vê o que tu consegue. E aí o cara consegue, o cara não quer perder. E eu já ouvi isso também e é muito válido. Quando você começa o dia ativo, comecei o dia, fiz o cardio lá, que eu tenho que fazer, né, no meu caso, comi direitinho o café da manhã, depois daquela rotina, tu não vai querer, não vou dar uma bicuda nesse balde aqui, porque até agora eu fiz tudo certinho, pô. Olha, eu trazendo a minha experiência aqui, às vezes dá uma vontade de dar uma bicuda, porque Tem bicuda lá? Tem, claro. Dá-lhe uma bicuda é a coisa mais comum que a gente fala. Porque, assim, o começo não é fácil. E eu conversava muito isso com Jéssica também. A gente tem que se mexer, tem que fazer alguma coisa. O que eu já paguei de academia na minha vida, eu pagava e depois de 6 meses não tinha ido dia, não vi resultado nenhum. Claro, não fui um dia na academia. Então, esse início de conseguir fazer a constância na academia, a alimentação, é muito bom comer errado. É muito fácil comer mesmo, errado. Sem dúvida. Você vai, sei lá, no mercado, aí tem lá uma coxinha olhando para você, eu vou comer aqui, tranquilo. É tudo muito fácil, né? Sim. Isso é para todo mundo, irmão.
para todo mundo. Eu adoro doce, eu te falei. Eu me permito quando eu viajo, principalmente. Mas por que quando eu viajo? Porque eu sei que nessa balança das viagens e da minha rotina local em casa, a viagem ela vai representar 5% do meu ano, entendeu? Você coloca nos dias todos do ano. Então assim, eu não preciso me policiar, sabe, nesse momento. Mas quando eu volto no eixo. Então, acho que isso também te incentiva a manter uma rotina melhor. E eu acho que tudo que te gera resultado, te gera prazer. Então, assim, quando você consegue enxergar uma mudança que ela está próxima do que tu estima, aquilo por si só te gera prazer de continuar, entendeu? Então, assim, mas tem que começar. A grande dificuldade talvez seja essa, né? Começar. E quando vem os primeiros resultados, quando você começa a ver, você vai com alguém e diz, tá emagrecendo, tá fazendo alguma coisa, e já diz, opa. O visual, né? Esse incentivo. Esse feedback positivo, né? É bom pra caramba. E é isso mesmo, é bem isso, assim. E quando a gente ouve isso, é muito legal, né? Gratificante. Eu, inclusive, quando eu percebo, eu faço uma questão de falar, sabe? Porque eu sei a diferença que isso faz no dia a dia de quem tá nessa luta. Nessa batalha. Nessa batalha. Eu brinco com o Gabriel, a gente treina com ele. Eu digo, Gabriel, bicho, tem horas que eu olho assim, faz os primeiros exercícios. Gabriel, vou embora. Não quero mais. Só que aí, pra mim. Chega, deu. Tá bom. Só que aí quando você vê realmente o resultado que tá vindo, quando você vê que aquilo faz uma diferença, eu dou aula aqui na Carajás e aí eu brincava. Cada semana que se passava, a escada parece que ficava maior. Sim. Parecia que eu ficava mais ofegante. Essa escada tá aumentando, hein, pessoal? Sim. A gente brinca para esconder o óbvio, que é que você tá sem preparo físico nenhum. Esse semestre eu estou subindo a escada, eu já consigo dar aula logo quando eu entro na sala, porque antes eu tinha que parar 5 minutinhos, conversava um pouquinho, fingia, né, que tava conversando, era só para conseguir recuperar o fôlego. Então essas micrometas que tu falou, conseguir subir uma escada. Para algumas pessoas isso vai ser, um diferencial já tremendo, gera qualidade de vida pro cara, né? É bem isso aí. Cada um sabe onde é que aperta, onde é que o calo aperta, né, nesse sentido. Eu também complemento, porque assim, eu me identifico hoje com a musculação, eu faço o spinning, né, como cardio, e eu passei a correr. Também é uma coisa que é punk, eu fiz uma vez uma aula e, meu Deus do céu, tanto que eu pedalei, dava para ir no Nordeste e voltar assim, sem o menor problema. Ela exige uma força cardiorrespiratória muito alta, que a frequência é muito alta, né? Aí falava, aperta mais um pouco. Eu já não estou sentindo minhas pernas, não tem como eu apertar aqui mais. Eu acrescentaria 2 coisas aí. Quando existe isso, assim, eu sempre falo, cara, faz no teu ritmo, faz de uma forma que no outro dia você sinta prazer em fazer de novo. Não te cobra tanto, não vai, sabe? Quando a gente faz uma aula com um professor, que o professor puxa, mas ali ele quer que tu vá no teu limite, não necessariamente no limite dele, entendeu? Então, tenta fazer essa leitura para que te gere prazer no outro dia. Porque se teu corpo identifica que aquilo só te causa dor, por que tu vai voltar? Não faz sentido. Não tem, seria um masoquismo exato. Anti-evolucionário, né? Eu não vou ficar indo para um negócio que eu tô só Isso cria gatilhos, por exemplo. Quando eu faço pela manhã, seja qual for, eu uso muito o celular para conteúdo. Então, eu assisto um podcast, eu vejo um show, eu pego uma música que que ela me motiva, que ela me dá, enfim, a alegria de estar ali. Então, porque senão se torna monótono, né? Você começa a cansar. E eu sempre falo também, cara, quando a gente conversa sobre isso, identifica o que tu gosta. Porque eu gosto da musculação, mas às vezes pra ti é um saco. Sim. Bicho, eu adoro crossfit. Irmão, vai pro crossfit. Eu adoro correr. Corre, mano. Gasta teu tênis, vai correr. Até falei desse universo da corrida, aquele nunca serei, sabe? Eu disse, nunca que eu vou correr. Isso é coisa de maluco. E depois da track field, eu peguei e tirei um tênis, né, específico que a gente tem lá, uma marca suíça lá, que é a On Run, né? Que a Track and Field foi a primeira empresa a trazer, né, a On Run pro Brasil. Que é uma marca do Roger Federer, enfim. A história é bem legal. Depois tu busca. Sim, claro, tá. Depois tu busca, é bem interessante. Tem até a participação do brasileiro, que também é dono da marca. E aí eu experimentei, corri um dia na esteira, eu tive uma lesão lombar séria, anos atrás. Corri 2, 3 e não senti dor lombar. Falei, irmão, já dá pra eu ir pra rua com esse negócio. Era uma alternativa de eu fazer outra atividade física, né? E correlacionado com a track field também, né? Porque já gera... Eu já queria gerar network com grupos de corrida também, né? Eu queria estar junto com os caras. E aí eu comecei a correr e vi que aquele negócio era legal.
principalmente na bagunça, sabe? Quando você tá no meio daquele furdunço lá, eu falei, irmão, nunca imaginei que eu ia querer correr, sabe? Aí me inscrevi agora pra Maratona de Brasília, vai ter agora em novembro. Eu vou começar na mediana, vou fazer de 21. Nunca fiz de 21. Então, assim, pra mim já vai ser um baita desafio, entendeu? Mas eu nunca imaginei participar de maratona, irmão. Nunca. Então, assim, é um negócio que vai te puxando, né? Vai te incentivando a viver outros meios, outros ambientes, né? Isso, é. Eu vi que tu fez uma corrida também em trilha, né? Uma corrida meio que off-road, né? Foi aqui. A gente vai pra chácara aqui de vez em quando no final de semana e quando você começa a correr 10, 5, 12, você não quer mais correr 2, você quer correr mais. E eu falei, pô, como é que eu faço 10 aqui, irmão? O cara falou, ó, você entra aqui, você vai sair lá na vila, você pega a rodovia. Aí eu fiz. Aí 5 cachorros botaram em mim lá, eu corri com uma ripa na mão lá pra dar nesse caminho. Mas foi bom, foi legal. É bom que dá um incentivo a mais, né, pra essa corrida. Ixi, Anderson, meu irmão, pra infelicidade minha, sua e de quem tá nos assistindo, a gente se encaminha pro final. E eu sempre gosto de fazer uma pergunta que é muito clichê, na verdade. Você vai abrir um podcast, vai abrir alguma coisa e vai ter alguém fazendo essa pergunta, mas você é o meu convidado e a gente está aqui falando para muita gente. Queria saber uma coisa muito simples tua. Se tivesse que responder para o mundo quem é o Anderson, o que é que tu responderia? Cara, eu responderia que eu sou perseverante. Que ele é perseverante e feliz com a vida. Então, assim, eu me identifico muito com... Eu adoro a vida que eu consegui construir, adoro a vida que eu consegui construir com a minha família, das pessoas que estão do meu lado, enfim. E sempre fui muito perseverante diante de tudo que eu coloquei como meta, né? Seja ela nos meus estudos, seja ela no meu trabalho, seja agora com essa quantidade de tempo que a gente gastou nessa vida sobre esporte, né? Então, assim, nunca foi como é hoje, em nenhum desses sentidos. Mas a perseverança, ela te move, assim. Então, quando você tem um porquê, né, você persevera. Então, as coisas ficam mais fáceis. Exato. Assim, mais fáceis e não, né? Ficam mais fáceis elas se por tornam saber a possíveis, meta. Né? Isso, perfeito. Então, assim, eu me identifico muito com perseverança. Perseverante e feliz. A gente não precisa feliz, mais irmão, de nada. Feliz, né? Pô. Tem que ser, cara. A vida é maravilhosa, assim. Sabe? A vida, ela é todos os dias e a gente melhorar a vida das pessoas que te cercam também, né? Me motiva muito. E eu vejo muito os nossos negócios dessa forma, sabe? Assim, é o que eu sempre falo para Renato. Falei, pô, enquanto isso aqui movimentar a vida de outras pessoas, fomentar o sonho de quem está do nosso lado e sem demagogia nenhuma, é justamente o que a gente busca, vai fazer todo sentido. Tanto vai valer a pena. Tem 6 negócios agora funcionando e eu não estou em nenhum deles. Então, assim, eu tenho que ter pessoas lá sonhando igual a mim para fazer aquilo lá andar, né? Anderson, meu amigo, muito obrigado por aceitar esse convite, por estar aqui presente na nossa Um Esporte, no nosso podcast de frente com Genésio Queiroga. E ficou ainda um monte de coisa pra gente conversar. Acho que vai ter que ter em algum momento uma parte 2 dessa nossa conversa. Cara, tamo junto. Só chamar e fico feliz aí com essa empreitada da Um Esportes. Achei bem legal a ideia. Vida longa pra vocês, viu? Amém. Conteúdo muito legal. Acho que tem muita gente com muita história bacana pra compartilhar aqui com vocês e a gente vai acompanhar aí juntos. Fechou, meu irmão. Muito obrigado. Valeu, irmão. Falou. Valeu.